tarde a todos vocês. Iniciamos agora os trabalhos do 4º Congresso de Inovação e Gestão Jurídica do Centro-Oeste. Gestão, empreendedorismo e tecnologia na advocacia. Uma programação dinâmica e intensa, trazendo muito conteúdo para a advocacia? Temos! O evento é uma realização da OAB Goiás, por meio da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás, ESA Goiás, e da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, CASAG. Conta com o apoio e patrocínio de Fenalol, Sebrae, AB2L, Unimed, Aviso Urgente, Corejur, Banner, Fink, Invento, DNA Consulting, IBC Coaching, Silvio Barreto, Djalma Rezende Advogados, Viseu Advogados, Marins e Meyer Advogados, Lopes Baliza Advogados, OAB Distrito Federal e OAB Mato Grosso. Registramos e agradecemos aqui a presença do presidente da OAB Goiás, o advogado Rafael Lara Martins. Iniciamos a tarde com a primeira rodada de conversa, que tem como tema inovação e transformação digital na advocacia. Convidamos a moderadora dos trabalhos, Ana Manuela Caixeta, legal designer e vice-presidente da Comissão de Gestão Jurídica da OAB Goiás. Convidamos para participar da roda de conversa Camila Pinheiro, advogada e arquiteta jurídica, Raif Machado, presidente da Comissão de Inovação da OAB Goiás, Renato Mandalite, CEO Fink Soluções, Caio Santos, CEO da Data Lawyer. Com a palavra, a moderadora dos trabalhos dessa roda de conversa, doutora Ana Manuela Caixeta. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês nesse congresso. Nosso painel vai falar um pouquinho da inovação, o que é transformação digital. Só para adentrar o assunto, vou falar um pouquinho com vocês sobre o Visual Law, né, que é uma parte da inovação que a gente está vivendo agora também. E muitas pessoas não sabem o que é o Visual Law. E o Visual Law é uma forma do advogado se comunicar de uma forma mais sucinta. A gente tem a percepção, às vezes, pelo termo Visual Law, a gente pensar que é uma peça, um documento com muitas imagens, com muitas figurinhas, né? Mas não é bem isso. A gente estava até conversando, né, melhor dizendo, agora mesmo sobre isso. E o Visual Law, a gente pensa muito na experiência do outro, né? Ou seja, na experiência do cliente, na experiência do usuário, do judiciário. E esse é um ponto da inovação que está chegando no judiciário mesmo, no meio jurídico, que é o legal design. As pessoas fazem um pouquinho de confusão entre uma coisa e outra, mas o legal design é um todo e o Visual Law é um pedacinho disso. Para a gente começar a falar sobre o tema, vou passar a palavra para o Renato Mandalite, que vai falar para a gente um pouquinho sobre transformação digital. Renato, qual o maior impedimento para a transformação digital nos escritórios de advocacia? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É sempre um prazer, Ana, estar aqui em Goiânia, né? Acho que eu estive nos quatro. É um prazer muito grande prestigiar aqui. Doutor Rafael, parabéns pela gestão à frente da OAB. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o desafio maior que um escritório de advocacia pode ter para fazer a transformação digital, eu digo a vocês que é cultural. Ah, mas o que é cultura, Renato? Bom, cultura tem várias definições, né? Tem duas que eu gosto. Tem que falar, cultura é aquilo que a gente faz quando o chefe não está aqui, né? Então, isso é cultura. Ou cultura são aqueles comportamentos errados que a gente tolera. Também é outra definição interessante. Mas cultura é do jeito que a gente faz as coisas dentro do escritório. São as regras escritas e não escritas. Isso, para mim, é cultura, né? Pode estar escrito,
A gente sabe, mas pode não estar escrito também, mas a gente faz do mesmo jeito. E o maior desafio, Manuela, é cultura. Por quê? Porque eu falo 10 minutos seguidos ou você vai... Posso seguir com as perguntas depois para você. Tá bom. Faz um bate-bola aqui. Tá bom. O que acontece? A cultura, ela é impeditiva por quê? Porque o sócio do escritório, principalmente o sócio, os líderes do escritório, se eles não estiverem convencidos de que eles têm que fazer a transformação digital do escritório, estagiário não vai fazer, os outros advogados não vão fazer. Então, tem que ter a questão cultural, e essa questão cultural tem que ser comandada pelo sócio. Eu costumo dizer que são 3 elementos, 2 comportamentais importantíssimos, requisitos para a transformação digital nos escritórios. Primeiro é mindset. Os advogados, os colaboradores, todo mundo que trabalha no escritório precisa estar individualmente convencido de que esse é o caminho, de que essa é a nova realidade. É uma realidade que se impõe e precisam transformar digitalmente o escritório. O segundo requisito é modelo de gestão. Modelo de gestão é cultura ágil. Estávamos discutindo no almoço agora, e eu estava contando para o meu amigo ali, desculpa, eu esqueci seu nome, nós nos conhecemos, ele é o próximo palestrante, que o modelo ágil, para mim, foi transformador dentro do escritório de advocacia. O Scrum que nós colocamos, ele foi transformador. Então, esse é o segundo requisito, modelo de gestão. Então, tem mindset das pessoas, modelo de gestão e cultura, que é o mindset individual. Se a cultura, Ana, não tiver implantada no sentido de os valores abraçarem a transformação digital, eu digo a você que os advogados vão perder tempo e dinheiro investindo em tecnologia para transformar digitalmente o seu negócio. Ótimo, Renato. O que os escritórios deveriam desenvolver internamente para contratar terceiros ou para desenvolvê-los o TD, né, transformação digital? Olha, eu trouxe aqui, eu vou responder, eu vou demorar um pouquinho mais para responder essa pergunta. Fique à vontade. Eu trouxe aqui o resultado de uma pesquisa feita pela Samba Digital, Samba Tech, com aproximadamente 100 CEOs de grandes empresas do Brasil. 17% desses CEOs são CEOs de empresas que faturam mais de 1 bi. E o resultado é o seguinte, 45,7% dessas empresas já estão implantando transformação digital nas suas empresas. 30,5% estão desenvolvendo. E apenas 1,9% não possuem planos para implantar a transformação digital. Né? Então, assim, é uma realidade, ela está se impondo. Aí a gente fala assim, mas o que tem isso a ver com a advocacia? Se a gente pegar a advocacia tradicional, né, e eu não tenho nada contra ela, mas é um modelo, a advocacia tradicional se funda basicamente em 3 pilares. Né? Pessoas tecnicamente capacitadas. O segundo pilar, relacionamento, não é? Escritório de advocacia precisa ter relacionamento, precisa se relacionar bem, precisa se relacionar com pessoas relevantes, porque você precisa trazer clientes para o escritório, você precisa falar com o juiz, você precisa ir até os tribunais, você precisa ser recebido. Então, você tem pessoas tecnicamente capazes que têm relacionamentos relevantes. E, por fim, reputação. O escritório tem que ter uma boa reputação, o profissional tem que ter uma boa reputação. Senão, não vai ter cliente, ou vai ter um tipo de cliente. Mas tem que ter uma reputação boa. E a transformação digital? Como é que isso se interage com esses 3 elementos? É a incorporação de tecnologia. Eu, de maneira muito audaciosa, né, quando eu fui convidado aqui para participar desse evento, eu tentei fazer uma definição de transformação digital para escritórios de advocacia. E eu escrevi, e eu vou ler para vocês, se vocês me permitem, eu vou ler, mas eu vou lendo para ver se vocês concordam comigo. É o processo de melhoria e de criação de processos internos no escritório. Então, nós vamos melhorar e criar novos processos dentro do nosso escritório, por meio de incorporação de tecnologia. Então, nós vamos colocar tecnologia nos processos que estão sendo melhorados ou criados,
E essa tecnologia, ela pode ser desenvolvida internamente pelo escritório e ou adquirida de terceiros. Estão aqui 2 empresas que podem fornecer tecnologia para vocês. Mas com qual objetivo? E aí que é interessante. Aumentar receitas e eficiência. Afinal de contas, nós vamos investir em tecnologia para quê, né? Para dizer que tem, não funciona. Tem que aumentar a receita e aumentar a eficiência. Reduzir erros. Também para reduzir erros. Ganhar escalabilidade. Gerar inteligência. Desenvolver novos produtos, serviços. Melhorar a experiência do cliente. Quando é que na advocacia a gente se preocupa com a jornada do cliente dentro do escritório? A transformação digital é para isso também. E no fim do dia, para melhor gerenciar o risco legal. Então, essa foi a definição que eu, humildemente aqui, tentei criar de tecnologia. Como eu disse a vocês, tem vários desafios, né? Tem vários desafios. O primeiro deles é que, quando a gente coloca a tecnologia no escritório, naturalmente, novas tarefas aparecem. Então, você tem hoje escritório de advocacia que tem advogados especializados em treinar robô. Então, ele fica ensinando o robô a ler um documento. Você faz a transformação digital do escritório, você começa a fazer a gestão de projetos, que antes você não fazia. Você começa a fazer gestão de times numa metodologia ágil. Antes você não fazia. Não é todo mundo que tem ágil no escritório. Não, por enquanto não, mas daqui uns 2 anos, eu acho que vai ser lugar comum na advocacia falar em aplicação de modelo Scrum, metodologia ágil, na gestão do escritório de advocacia. Porque os clientes, principalmente as empresas, vão exigir isso de vocês. A coisa precisa ser mais rápida, precisa ter velocidade. E o ágil ajuda muito nisso. Quando você tem novas tarefas como essa, você tem que adquirir novas habilidades, correto? Vocês têm que começar a entender um pouco de estatística, entender um pouquinho de robô, um pouquinho de programação, tanto que já tem faculdade hoje ensinando ciência de dados para os seus alunos. O aluno pode optar para fazer ciência de dados. O advogado hoje tem que saber gerir projeto, tem que saber gerir time, tem que ter as chamadas soft skills, né? Aliás, uma delas eu adoro, que é comunicação não violenta. Porque todo advogado fala assim, não, eu me comunico muito bem, porque nós nos achamos, né, assim, bons comunicadores. Mas o fim do dia é que eu, pelo menos, me comunicava muito mal com a minha equipe. Porque advogado sabe tudo, né? Por que faz isso? Não, porque eu estou falando que é assim que tem que fazer, não é? Ué, sempre foi assim? Sempre funcionou assim? Então, estou dando um contexto aqui para vocês do que a transformação digital implica em termos de desafios, em termos de impactos para o escritório de vocês. Então, a pergunta que você me fez, Ana, diz assim, bom, como é que o escritório deve fazer? Deve ter um time de tecnologia interno ou ele deve comprar tecnologia de terceiro? Isso tem uma questão aí que é importante, que é a questão de investimento. Para você contratar hoje, nós fizemos isso em 2008, a gente encheu o escritório de desenvolvedor, tá? Nós chegamos a ter 150 desenvolvedores dentro do escritório. E se vocês perguntaram para mim, pô, valeu a pena, valeu a pena? Bom, deve ter valido, eu cheguei até aqui, mas foi muito complicado, tá? Foi muito complicado, é um investimento muito grande, muito alto. E é muito difícil gerenciar esse pessoal. Eles são diferentes. É uma cultura, é um pessoal diferente. E outra, eles estão fazendo uma coisa que a gente não sabe fazer. A gente não aprendeu na faculdade como entender um código, ver se o código está certo ou está errado. Isso é uma dificuldade muito grande. Então, se eu tivesse hoje um escritório de médio porte, talvez eu não começasse a formar um time dentro de tecnologia para fazer as minhas soluções. Tá? Eu ia experimentar contratando de terceiro, ou contrataria uma ou outra pessoa para fazer um robô para mim, para eu entender como é que é. Agora, antes de sair contratando, eu vou dizer a vocês, é preciso ter um plano de negócio. O que vocês querem com isso? Onde é que vocês querem chegar? Qual é a dor do cliente que vocês querem resolver? Porque não adianta sair contratando aí para dizer que tem no escritório desenvolvedor e achar que é bacana, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro.
Então, em primeiro lugar, Manuela, é preciso ter um plano. Se não tiver um plano de negócio bem endereçado, e começando pequenininho, bom, qual é a dor do meu cliente que eu quero resolver? Ah, eu quero resolver essa dor aqui. Ah, ok. Eu preciso do que para resolver essa dor? Ah, eu preciso de um robô, preciso de um sistema de fluxo, sistema de controle de processo. Beleza, vamos investir. Eu não sairia contratando gente, desenvolvedor, para eu ficar gerenciando esse pessoal, num primeiro momento. No segundo momento, talvez, eu poderia até contratar alguns desenvolvedores para fazer os robôs que eu não posso errar, que precisam estar dentro da minha casa. E aí, sempre me valendo de soluções que estão no mercado. Porque se não deu certo, você vai lá e corta. Porque se não der certo, tem que mandar a gente embora, aí tem aquela... É muito complicado. Então, você se valer, num primeiro momento, de tecnologia de terceiro, é legal para você começar a mudar o seu escritório, para você não ter que investir muito no seu escritório neste momento, porque você ainda não está acostumado a lidar com tanta tecnologia. É um mundo um pouco diferente para a maior parte das pessoas. E aí, já que eu estou na OAB aqui, só para terminar, eu vou fazer uma provocação. As últimas provocações que eu fiz em eventos da OAB, eles nunca mais me convidaram para falar, né? Não tem perigo aqui, viu, Renato? Eles nunca mais me convidaram. Mas quando a gente fala, e eu estou falando aqui, a maior parte de nós todos aqui, nós somos advogados, não somos advogados? Então a gente está falando aqui, transformação digital do escritório. Pô, legal. Vamos ter que lidar com esse bando de gente aí que faz robô, faz isso, faz aquilo, modelo de gestão diferente, pô, desafios enormes, e tem que botar dinheiro no escritório. Aí você fala para o seu sócio assim, e aí, vamos botar? Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E o vamos ver vai ficando para ver. Mas o fato é que os escritórios de advocacia, muitos já se tornaram empresas, atuam como empresas, só que são sociedades simples, né? O que eu quero dizer é que escritório de advocacia não pode ter investimento de não advogado. Então, esse é um tema, mas está falando isso por quê, Renato? Estou falando isso para provocar mesmo, né? Aproveitar que eu estou aqui na OAB, o Rafael já foi até embora, não quer nem ouvir esse negócio. Mas transformação digital, ela precisa de dinheiro, precisa de investimento e precisa de mentalidade de gestão. E eu não sei se nós, advogados, temos tudo isso. Então, a gente precisa começar a repensar algumas crenças que nós criamos para nós mesmos, para a gente poder caminhar, né? Para a gente poder navegar, para a gente poder ir para cima, né? Porque no nosso queijo todo mundo mexe. Né? Todo mundo vem, faz de alguma forma, chama de outra coisa, né? Mas não é advocacia que eles estão fazendo. Então, eu deixo essa provocação aqui para vocês, linkado com transformação digital, porque exige profissionalização do escritório, em todos os sentidos, e principalmente mudança de mentalidade dos sócios e dos advogados. Tá? E é com isso, com essa mentalidade que a gente trabalha na Fint, né? A Fint, ela tem aí como missão simplificar o mundo jurídico, e nós trabalhamos com vários departamentos jurídicos e escritórios de advocacia para fazer essa transformação digital, que nem sempre é muito fácil assim. Tá? Aliás, é um grande desafio. Acho que eu falei demais, mas... Deu para explicar bem, o Renato, está tranquilo. Agora eu queria perguntar para o Caio. Caio, depois dessa explicação toda, né, do Renato, introduzindo aí como que se começa com a transformação digital, você que já tem uma experiência nessa área, a empresa que está voltada para isso, qual que seria o papel da tecnologia na transformação digital? Primeiro, boa tarde a todos, um prazer voltar aqui. Tinha esquecido tanto que é quente, né? Muito tempo sem palestrar aqui em Goiânia, né? Por conta da pandemia, no Brasil como um todo, mas voltar aqui, realmente, esse calor é desafiador também. Mas vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu sou o Caio Santos, sou CEO e fundador da Data Lawyer, também sou sócio da Aviso Urgente, acredito que a Aviso Urgente seja uma empresa bastante conhecida aqui no estado de Goiás. Inclusive, a gente está com um stand aqui fora, quem quiser conhecer mais os novos produtos, os lançamentos que a gente está fazendo, convido a passar lá para a gente conversar um pouco melhor. E, assim, eu costumo dizer que a tecnologia, ela é meio, ela não é fim, né? Então, o Renato trouxe muito bem muito bem colocado que o aspecto cultural ele é o mais importante. Então, a gente costuma dizer na Data Lawyer, nos projetos que a gente faz, também na Aviso Urgente, que depende muito da pergunta que você quer responder.
Então, esse processo de transformação digital, ele começa por aí. E vai depender muito do porte do escritório, vai depender muito do tamanho da empresa, vai depender muito do momento em que você está. Porque dependendo, não estou precisando de um software complexo de inteligência artificial, estou precisando simplesmente de um acompanhamento de publicação. Isso aqui vai resolver o meu problema. Ou não, eu já superei essa fase, eu já tenho um gestor, já tenho tudo isso, eu quero melhorar minha performance, então eu vou buscar outras soluções que sejam mais robustas e aderentes para aquele momento. Então, eu acredito muito nisso. A tecnologia ela é meio, ela não é fim. É óbvio, né, o próprio nome, né, digital, transformação digital, que ela tem um papel fundamental nessa etapa. Né? Acho que o primeiro aspecto ele é cultural, é entender realmente o momento que a gente está, onde a gente quer chegar e o que eu preciso para chegar lá. A partir do momento que eu tenho essas respostas, eu começo a buscar soluções aderentes aqueles objetivos. E hoje a gente tem, ontem vocês tiveram um bate-papo com o Daniel, da B2L, hoje, se eu não me engano, a gente tem mais de 300 empresas de tecnologia jurídica no Brasil. Então, assim, haja tanta pergunta, né? Mas é isso, eu acho que assim, tem um repertório farto, tem muita empresa legal no mercado, tem muita solução. Basta realmente essa questão cultural, entender o momento e saber, no momento certo, qual a tecnologia que é mais aderente para aquele desafio. O Caio, para a gente entender um pouquinho mais, como que a análise de dados pode favorecer nesse processo? Legal. Aí eu vou puxar um pouquinho para a Data Lawyer, né, que é uma empresa que nasceu da Visa Urgente, e trabalha muito com essa parte de dados, jurimetria, que o dado ele serve como um indicador. Né? Então, a gente tem um painel, a gente tem esses indicadores para saber o quão célere, o quão assertivo foi aquela decisão, ele é muito importante. Então, por exemplo, a gente atende desde escritórios de médio porte, médio, grande porte, até grandes empresas, grandes departamentos jurídicos. E aí cada um tem um foco. Tem escritórios que buscam a gente para auxiliar na captação de clientes, melhoria de estratégia de marketing jurídico, e aí a gente coleta todas aquelas informações a partir daquela estratégia, a gente estrutura todos aqueles dados para gerar um BI, para mostrar um indicador se a gente está ou não no caminho certo. Então, um exemplo que a gente traz bastante de empresa, que trabalha com política de acordo, melhoria de provisão, é você ter um dashboard ali, poxa, eu tinha muito problema de hora extra com o cargo operador. Então, a gente foi aqui, mudou o contrato de trabalho, a gente melhorou uma política aqui interna da empresa e vamos utilizar a tecnologia para analisar a médio e longo prazo se realmente aquela ação teve resultado, teve respaldo. E aí o dado ele serve realmente para monitorar esse processo de transformação digital. Claro que aqui a gente está falando de uma realidade, né, Renato, de pouquíssimos escritórios e empresas que já estão nesse nível, que já estão buscando esse tipo de solução, porque aí já é uma etapa bem avançada desse processo de transformação digital. Então, eu volto ali no início mesmo, onde eu falei que primeiro entender o momento que a gente está para depois escolher a solução. Eu acredito que a tecnologia ela veio para ficar, ela é essencial. A gente está num momento de discussão sobre política de dados abertos, o que é um dado aberto, onde que a LGPD entra em cima dos dados públicos, a gente tem acompanhado isso de perto, é um dever nosso também acompanhar essas discussões para fins de transparência para a sociedade como um todo, né? E o dado ele entra assim, ele entra para transparência, para diversas perguntas. Então, é a transparência para a sociedade como um todo, é a transparência do meu processo de transformação digital, se eu estou avançando, se eu não estou dentro do meu objetivo. A gente tem cases de escritórios que utilizam a nossa tecnologia para a captação de clientes, então a gente consegue monitorar se tem dado certo ou não, qual o tipo de demanda que tem aumentado por determinado estado, qual o tipo de demanda que tem aumentado para a atividade econômica. Então, é a tecnologia auxiliando e favorecendo esse processo de transformação digital. Caio, não estava lendo o nosso script aqui, mas deixa eu te perguntar. Os pequenos escritórios, né, eles precisariam ter uma informação básica para saber se eles coletam qual dados que ele precisava para escolher a transformação digital dentro do escritório. Ele tem que ter um mínimo de dados para poder fazer isso, ou ele pode simplesmente contratar uma empresa, né, igual você tem uma empresa, o Renato também tem, porque faria essa análise para eles. Aí é isso, aí depende muito do foco. Se o foco for a captação de cliente, aí tem muita plataforma de Big Data, não só a nossa, como outras também, que vai ajudar nessa estratégia. Né? Então, a gente vai pesquisar ali por região, por atividade econômica, o que está tendo mais demanda, menos demanda, para ter essa definição e essa assertividade na estratégia. Agora, normalmente, um escritório de pequeno porte,
Para fazer a análise interna, normalmente não se tem tanto dado, né, pelo volume e tudo. Então, um ERP, né, um bom ERP, vai auxiliar nesse processo, você vai ter um bom acompanhamento processual, você vai conseguir já ter alguns indicadores ali da sua base, e conforme você for crescendo, aí realmente se faz necessário, pelo menos na nossa visão, a gente sabe que ainda não é a realidade de todos os escritórios, mas na nossa visão, a gente acha, né, eu acredito que é necessário, é vital para ganho de performance, para se manter no mercado, você utilizar outras tecnologias com dados, inteligência artificial, para que você consiga ganhar mais performance, enfim, e prosperar na carreira. Então, o escritório, é importante que ele, desde o começo, já comece a ter uma noção disso, né? De quais dados que ele precisa ter, de saber que ele tem que ter uma base, de estudar o tempo do escritório, o que o escritório precisa, qual que é o foco do escritório, né? Então, desde o início, é importante já começar com isso, mesmo que não esteja usando algum software, alguma coisa nesse aspecto, né? Exatamente, e é isso. A tecnologia está para diversas fases. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Tem que ter em mente também que tecnologia não é gasto, ela é investimento. Depois de superado a etapa cultural, depois de entender isso de fato. Precisa entender que a tecnologia é um investimento, que eu estou utilizando ela para chegar a um lugar. E como o Renato comentou, um escritório de pequeno porte, médio porte, na minha opinião, não faz sentido você ter uma equipe interna, sabe? Você vai gastar demais, vai fazer um investimento, talvez você não vai chegar naquele resultado, já que tem empresas que são especialistas, que vivem disso, né? Que estão aqui para fazer isso, para auxiliar. Então, é mais fácil você buscar soluções no mercado, tem muita solução bacana. A gente tem a B2L ali, como eu falei, com mais de 300 startups associadas ali. E é isso, então vai depender muito do momento. O escritório de pequeno porte, começar com acompanhamento processual, com ERP, já vai ter uma gestão melhor, já vai conseguir ter mais tempo para lidar com seus clientes, para fazer captação, estratégia de marketing jurídico. Hoje a gente sabe que o advogado ele tem que ser multifuncional, né? Ele tem que estar em diversas áreas, não dá para ele ficar só na parte técnica jurídica, ele tem que estar presente no marketing, ele tem que estar presente em eventos, igual vocês estão fazendo aqui, buscando conhecimento. Então, assim, ter o suporte da tecnologia nesse início, já para ter o acompanhamento processual, para ter um bom ERP, para fazer aquela gestão, e você ter tempo para buscar mais clientes, para buscar mais conhecimento, ele é vital. E aí, conforme você vai crescendo, você vai trazendo mais soluções, a depender também do porte e da necessidade de cada escritório. Aí a gente tem plataformas de ODR, de mediação online, que é um nicho legal de se trabalhar também. Aí a gente tem a parte de jurimetria. Enfim, aí a gente tem um leque bem extenso, que vai depender muito da demanda e de onde, né, aquele escritório quer chegar, aquela empresa, aquele departamento jurídico quer chegar. Né? Obrigada, Cássio. Nós estamos falando muito de transformação digital, mas vamos chegar um pouquinho na inovação, né? Porque a transformação digital não deixa de ser uma inovação para os advogados. E a Raif, que é a presidente da Comissão de Inovação aqui da OAB, poderia explicar para a gente um pouquinho, Raif, o que seria inovação e o que é inovar para a advocacia? Seria só essa parte de transformação digital? O que mais que pode ser inovado dentro da advocacia? Maravilhoso. Boa tarde, gente. Está todo mundo aqui comigo? Está todo mundo conectado? Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu testar se vocês estão conectados. Quem está comigo, bate uma palma. 2 palmas. Ok, obrigada, obrigada. Está todo mundo conectado comigo. Isso é inovar. A minha ideia, porque quando ele falou assim, olha, você tem que ter um objetivo. Qual que era o meu objetivo? Mexer com vocês. E saber se vocês estavam conectados. Inovar é isso. O que eu quero? O que eu quero fazer? E o seguinte, gente, quando a gente vem num congresso desse, que a gente fala sobre metaverso, a gente fala sobre tecnologia, e a gente faz o que é? Olhar para dentro e pensar assim, meu Deus, como que está lá no escritório? Não consigo fazer isso. Inovar, gente, não é criar nada do nada. Aliás, isso também é inovação disruptiva. Mas inovar é isso aqui que eu fiz com você. Eu saio do padrão, eu não mudei nada, eu não mudei o cenário, não mudei as pessoas e fiz algo. Por exemplo, lá no escritório nós assinamos Conta Azul para fazer a gestão financeira. A gente já inovou tecnologicamente. Só que isso já é inovação. Tem mais algo que eu posso fazer? Tem. Quando eu melhoro esse processo de
imputar informações no sistema, estou inovando de novo. Então, a inovação que eu quero trazer para vocês, que eu quero que vocês entendam, é essa. Não é sair daqui para o extraordinário, que também é, mas o mais simples para a gente entender que é possível inovar na advocacia, é a gente pensar que, quando eu dou um passo, além desse que eu tenho, além do lugar que eu estou, quando eu simplesmente bati palma, eu mexi algo, eu inovei. Quando eu assinei um sistema de gestão, eu contrato o Lises, Astreia, Aviso Gente, e eu coloco os dados dos meus clientes, as informações ali, eu já estou inovando. E viu que não é nada de extraordinário. Aliás, extraordinário sim, porque dói demais você passar pelo processo de informatização. Mas isso já é inovar. Quando você sai da ficha e vai para o Excel, você já está inovando. Então, inovar é um passo além de que você está. Por isso, eu respondo essa pergunta várias vezes. É possível inovar na advocacia? Claro que é. É possível criar o procedimento. Nós fizemos no escritório, criamos o POP, procedimentos para enviar e-mail, para conversar, para poder fazer todo o trabalho que nós fizemos, nós já estamos inovando. A partir de agora, o que a gente quer? Nós estamos montando um espaço onde eu posso, com um clique, encontrar todos os procedimentos operacionais padrões. Então, o que é isso? Inovar novamente. A ideia, gente, principalmente aqui, né, com tudo isso que a gente está fazendo com o Congresso, e lá na Comissão de Inovação, puxando um pouquinho de sardinha para nós, né, é o quê? Desmistificar a inovação para a advocacia. Tirar essa dor e essa distância que tem entre a inovação. Inovar é você mudar a forma de contratar, mudar a gestão do time. Hoje, no escritório, por exemplo, nós trabalhamos 4x1. Trabalhamos 4 dias e fazemos treinamento e auditoria num dia. E isso é inovar. Inovar a forma de gestão. Porque a gente entende, ele falou sobre cultura, a gente entende, nossa cultura aqui, nós precisamos de treinar. Quanto mais treinados, tem gente que fala assim, pô, mas você gasta um dia. E quando as pessoas entram no escritório, falam assim, vou ficar um dia aqui fazendo o quê? Aí depois vê o quanto o trabalho se torna eficiente a partir de um dia de treinamento e um dia apenas, em que não preciso passar 4 dias treinando nem tirando dúvidas. É o dia das dúvidas, é o dia de melhoria. Quando eu faço inovação implementando tecnologia, e não é contratar 150, que ele disse? Mais de 300, meu Deus do céu, chegou a me dar o calafrio. Eu tenho um desenvolvedor, eu já sofro, imagina 150. Sofreu horrores, porque a linguagem é totalmente diferente. E eu apenas contratar alguém para fazer um boot, falou sobre robô. O que é o robô? É uma simples automação. É alguém que faz algo de forma automática. A gente queria colocar o WhatsApp no site para poder facilitar a conversa. Então tá, vamos contratar um boot, blá, 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 blá. Resumindo, o que era isso? Era apenas um robozinho que ia falar, boa tarde, automático. Pronto, já inovou. Boa tarde, automático. O resto do ser humano vem e toma conta. Ou, se falar, se o meu escritório trabalha especificamente com contratos, eu vou lá fazer um filtro básico, 3 perguntas básicas antes da pessoa passar para o advogado ou para o atendente. Pronto, já fui assim, já dei 10 passos largos de inovação. Gente, inovar é isso. Inovar é você dar um passo, o único passo. E a advocacia, como empresa que eu sempre entendi, hoje eu fico tão feliz de as pessoas entenderem que a advocacia ela é uma empresa unipessoal, ela é uma empresa de mais pessoas, mas não muda a característica de empresa, nós temos que tratar como empresa. E eles falaram sobre os desafios da tecnologia no escritório da advocacia. E eu falo para vocês, nós temos 2 desafios. E um bacana, o desafio interno, que o Renato falou muito bem, que começa de nós, os gestores, os pilares do escritório. Lá no escritório, nós temos 6 pilares. E toda vez, quase toda sexta-feira, pelo menos uma vez por mês, nós passamos um pilar. Alguém aqui conhece o Kahoot?
um advogado lá no escritório falou assim, você fica aí falando, vamos colocar um questionário aqui no Kahoot para poder ver se o povo está sabendo dos pilares mesmo? Gente, começamos com qualquer frase. Eu não gosto dessas coisas feitas assim, tipo, missão, visão, valores, isso dá um pouco de desespero. E eu sei que dá, e eu falo isso, hoje eu tenho mais conforto para falar isso, que eu vejo que isso é desespero de muita gente. Tá, começa, quais são os pilares básicos, que é a criação de cultura. A criação de cultura de inovação, sabe que é um ponto do nosso pilar, que é a criação de cultura, que até, a gente trata até de uma forma jocosa? É proibido eu saber algo e não compartilhar com o coleguinha. Hoje está entrando uma pessoa nova no escritório, está lá em treinamento, ela falou assim, mas isso é mandatório? Eu falei, mandatório e paga multa. Mas como vai saber, né, gente? Não tem como saber. Mas já está tão arraigado que, na sexta-feira, todo mundo tem o compromisso de falar, viu alguma coisa, viu alguma novidade? Tanto é que a moça do financeiro que está saindo, ela disse assim que amou a moça que está entrando só um dia. No dia que ela entrou, nos outros dias, tudo ela disse, odio você. Ela passou 3 dias treinando ela, odio você. Porque trabalhos que ela fazia durante uma semana, ela lançou num Excel, imputou no sistema do Conta Azul e fez em 5 minutos. Isso é inovação? Isso é ela se sentir confortável, porque quando falaram para ela que é obrigatório compartilhar algo que eu sei a mais do que você, porque eu domino o Conta Azul? Não, eu só sei colocar a planilha no sistema. Vem cá, gente, é assim que faz. Ó. Aí o que o pessoal já está falando? Será que no nosso sistema tem como fazer isso também, em portal automático? Olha só, eu crio, além de eu ter um pilar de inovação, eu já começo a criar para o outro uma ideia de que ele também pode procurar algo. Mas eu não sei sobre o Excel. Não, mas eu encontrei esse curso aqui gratuito na internet. Isso é inovação. E compartilhar isso é inovador. Porque nós entendemos, a gente tem uns peixinhos que a gente compartilha através de planilhas, formulários do Google. O que é esse peixinho? É uma gratidão que eu tenho que ter aqui, nesse momento com a Manuela. Não posso falar assim, Manuela, muito obrigado pelo congresso. Não, tem que ser uma gratidão, uma coisa específica. Você, no momento em que eu fui fazer uma petição, você me ajudou em algo específico que eu não sabia. Eu não sabia acessar o sistema, eu não sabia, eu esqueci a senha de alguma coisa e ela ajudou. São gratidões específicas. Gente, vocês têm noção o quanto essa pequena ação promoveu várias inovações dentro do escritório? Isso é inovar. Então, essa é a inovação interna. Agora, o que é uma inovação externa? Inovação externa é você olhar para fora e andar do lado de fora do seu mundo para poder você buscar qualquer coisa que te traga algo que faça sentido dentro do que você é. Estar aqui num congresso, porque aqui, gente, a missão de todos nós é o quê? Plantar sementes. Sementes para que vocês, a partir daqui, comecem a procurar. Então, inovação é você participar do congresso. Inovação externa é você ter um presidente com a mente aberta e que fala assim, nossa, que legal, gostei, curti, vai lá, vai atrás. Falando sobre o metaverso, vai atrás, traz para o pessoal, traz de forma fácil. Olha, eu estou pensando em criar isso. Beleza, vai atrás, mas traga sempre preocupado com a linguagem da OAB, com as regras que têm que ser criadas. Inovação é eu saber quais são os fóruns, ou lá no Sebrae, o que tem. Gente, eu fui num evento no Sebrae que veio um palestrante de Barcelona falando sobre um conjunto de ecossistemas. Como foi que ele criou o conjunto de ecossistemas? Aquilo me deu vários insights. Inovação é você também, externa, é você participar de algo que não tem nada a ver com a advocacia e, de repente, você trazer vários insights que cabem exatamente no seu escritório, na sua vida, ou te dê um site para poder você alterar um sistema, algo, um processo, uma forma que você faz algo, ou uma forma que outro traz algo. Então, inovar não é nada de extraordinário, é um passo além. Inovação interna
tudo isso que acontece aqui dentro e criar uma fala, uma frase que abre a mente de todos para trazer e compartilhar, e a inovação externa eu procurar lá fora. Tanto que está relacionado comigo, como coisas totalmente disruptivas. Um dia o Murilo Gun, ele tem cursos de criatividade, ele falou assim, olha, eu fui num congresso de robótica, sei nada sobre aquilo, mas me deu tanto insight sobre o que eu faço na minha vida. Então, é sobre isso, gente, sobre os congressos de robóticas da vida, sobre a feira de ciência da astronáutica, mas algo que trará insights para nós. Raif, muito obrigada pela sua exposição de inovação. Pelo comentário da Raif, inovação seria que você começar a tratar seu escritório como uma empresa, né? Camila, então vamos seguir no tema de inovação aqui. Para que serve a inovação jurídica? Eu vou te fazer uma relação de perguntas diretas aqui, que você fica à vontade para responder qualquer dúvida, a gente retoma. E qual que seria a relação da inovação com a tecnologia? Já falamos da transformação do digital com a tecnologia e da inovação. O que seria isso? O que a gente pode fazer de inovação jurídica para destacar na advocacia? Boa tarde, então, pessoal. Eu estou me segurando aqui na cadeira desde a fala do Renato, porque eu quero pegar carona na provocação que ele fez. Só que, ao contrário dele, eu não tive coragem de trazer inicialmente essa provocação. Então, eu falei, já que ele falou, eu vou falar também. Eu sou aqui da UAB Goiás, quem sabe eles não me expulsam, né? Vamos ver. Primeira vez que eu estou falando presencialmente sobre inovação jurídica no palco da UAB Goiás. Estou mais acostumada a falar presencialmente sobre inovação fora, São Paulo, Rio Grande do Sul. E estou feliz de a gente estar impulsionando esse tema e vendo cada vez mais esse tema chegar ao interesse da advocacia goiana. Mas vamos lá, a provocação do Renato foi, será que investimentos externos, coisas de fora da advocacia, profissionais que são de fora da advocacia inseridos no ambiente jurídico, eles não podem trazer um certo benefício, uma inovação, um crescimento? Quem aqui já assistiu Suits? Quem nunca assistiu Suits? Tem spoiler. Sinto muito, neste momento tem spoiler da série. A dona, que é a secretária maravilhosa que eu queria ter lá no meu escritório, numa determinada temporada, ela pede para virar sócia da banca. Não é verdade? Acontece que a dona é advogada? Gente, aquela mulher sabe tudo daquela firma. Aquela mulher resolve os pepinos lá de todo mundo, e muito bem resolvido. Então, qual que seria o ganho lá para a firma, que eu não vou nem falar o nome, porque mudou várias vezes ao longo da série, de ter a dona como sócia daquele escritório de advocacia? E aí, por que eu estou falando isso e pegando o gancho ali na provocação do Renato, invertendo até toda a ordem aqui da minha fala? Porque para a gente inovar, gente, a gente precisa quebrar todo tipo de paradigma. Estamos, sim, num ambiente tradicional de OAB, em que aqui a gente está falando de advocacia regulamentada, profissão regulamentada. Mas até quando será que esse paradigma de que só os advogados podem exercer, ou podem ser sócios, ou podem trazer benefícios para a prestação de serviços jurídicos, até quando isso vai se manter? Reino Unido já acontece. Nos Estados Unidos, tem pelo menos 2 ou 3 estados que têm programas de sandbox regulatório. O que é isso? Um experimento na regulação da profissão para que pessoas que não são advogadas se tornem sócios dos escritórios de advocacia. Então, eu abro aqui com esse spoiler, sinto muito para quem não assistiu, e com a fala, né, que eu acho que é importantíssima. Para inovar, nós temos que quebrar todo tipo de paradigma. Parar de torcer o nariz para o novo e, peraí, não, deixa eu investigar, deixa eu entender, deixa eu pensar num outro ponto de vista aqui. Posso não concordar agora, posso ter que refletir mais tempo, mas eu vou estar aberto para pensar a respeito disso. A primeira pergunta que a Ana Manuela fez aqui, então, foi sobre para que serve inovação jurídica. E eu pedi, né, para ela fazer essa pergunta, foi um pedido, na verdade, porque desde quando eu comecei a falar de inovação jurídica, a coisa que eu mais escutei foi: inovação jurídica não serve para nada, é falta de você ter um código de processo civil para ler. Vocês concordam? Então, para que serve, gente, a bendita da inovação jurídica? Aí eu falo para vocês e eu posso provar, inovação jurídica não é perfumaria. É item de sobrevivência no mercado em que a gente vive hoje. E por que eu falo que eu posso provar? Em 2020, a FGV Direito de São Paulo realizou uma pesquisa com líderes de inovação jurídica do Brasil para entender, né, o crescimento da liderança jurídica, da liderança de inovação jurídica e como o mercado estava se comportando. Resultado: vocês encontram o relatório dessa pesquisa no site da FGV Direito de São Paulo, tá?
Foram entrevistados 27 líderes de inovação no Brasil, a maioria da região sudeste, 2 aqui de Goiás. Eu fui uma dessas entrevistadas aqui de Goiás. E a partir da análise das respostas, do que essas pessoas fazem no dia a dia delas, o que faz um líder de inovação jurídica? Com o que ele trabalha? Ele advoga mesmo, né? A partir da análise dessas respostas, eles chegaram a alguns objetivos da inovação jurídica mencionados por essas pessoas que vivenciam isso. Então, por que eu vou provar agora que serve para alguma coisa assim? Olha só quais são os objetivos da inovação jurídica. Prospecção de mais negócios, projeção da marca jurídica, transformação digital, redesenho de fluxos, ganho de eficiência. Uma coisa essencial que a gente estava discutindo agora na van, né, no almoço. Trazer bem-estar no ambiente de trabalho é o objetivo da inovação jurídica também. Gente, esse é um tema, saúde mental no direito hoje, no nosso mercado, que está sendo extremamente discutido. Objetivo da inovação jurídica. Serve ou não serve para alguma coisa, né? E aí, no meu ponto de vista, já saindo um pouquinho de FGV, de SULTS, vamos para uma brincada, uma coisa mais lúdica aqui. Quem já brincou de Onde Está o Wally? O livrinho lá do personagem, que ele se veste de vermelho e branco listrado, e ele está num cenário em que quase tudo é vermelho e branco listrado, e quase todo mundo está vestido do mesmo jeito. O livro de Onde Está o Wally é um mercado jurídico, gente. Olhem para o mercado jurídico. Advogados se vestem da mesma forma, falam da mesma forma, querem ofertar os mesmos serviços, querem atuar na mesma área e querem perpetuar uma cultura tradicional que talvez não faça sentido mais hoje. Então, para resumir esse ponto, para que serve, né? O objetivo da inovação jurídica, na minha percepção extremamente acadêmica agora, que é a frase que eu vou falar, é não ser um advogado Wally, não ser mais um no meio da multidão. E o que isso tem a ver com, já partindo assim, de forma bem resumida, que eu sabia que eu ia pegar o tempo quase estourado, já por ser a última, né? O que isso tem a ver com tecnologia? Ontem a gente teve a palestra de outro Renato, da Amazon, outro Renato, que falou assim para a gente que todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. Tem uma frase de um presidente da Microsoft que ele fala que, no futuro próximo, todas as empresas serão empresas de tecnologia. E aí, baseada nesse insight do presidente da Microsoft, eu falo há alguns anos nas minhas aulas que, no futuro próximo, eu diria emergente, todos os escritórios serão legal techs. Por quê? Porque vão adotar a tecnologia. Vamos nos tornar empresas de tecnologia que oferecem serviços jurídicos por uma demanda inevitável do mercado. O mercado é digital. O único futuro da advocacia é o digital. Mas não só por questões de tecnologia, porque, como muito bem pontuaram aqui todos os meus colegas, a tecnologia ela é um pontinho que precisa de muitos outros para funcionar. Então, a gente vai se tornar legal techs no sentido de transformação digital, mas também no sentido de oferecer e desenvolver uma nova cultura organizacional, novas trilhas profissionais. A gente não começa lá no júnior, no pleno, no sênior, porque muitas vezes as atividades que o advogado júnior fazem são automatizadas agora, então eu tenho que me desenvolver de outra forma. Ao invés de eu crescer num pipeline de liderança assim, reto, digamos assim, eu vou ter que me desenvolver em círculos concomitantes de habilidades, novas profissões jurídicas que vão surgindo. Então, a gente encontra aí, na tecnologia, um ponto de apoio para uma transformação completa, ou vice-versa. Os outros pontos são o que vão alavancar a transformação digital. E, por fim, como é que a gente usa isso, uma pegada prática agora? Usa a inovação para se destacar na nossa carreira jurídica. E aí já entro na minha mensagem final aqui para vocês, que é: seja um advogado obsoleto. Peraí, Camila, mas agora ficou um contrassenso. Você está falando para a gente de inovação jurídica e você está mandando nós sermos advogados obsoletos. Fazer esse exercício de olhar todos os dias para dentro, o que a gente faz nos nossos escritórios, na nossa advocacia, olhar para o mercado, olhar para o externo e ver se a gente está indo na contramão ou se a gente está indo na direção correta, é um exercício que precisa ser desenvolvido diariamente nos nossos escritórios. É o que a gente chama de um exercício de auto-obsolescência programada. Eu não vou esperar que o mercado vá lá e me aperte para que eu possa mudar, porque isso não é inovação. Eu vou desenvolver isso internamente, eu vou olhar para dentro, como a Raif muito bem pontuou aqui nos exemplos, o que dá para fazer de diferente hoje, antes que o mercado me faça ter que mudar, antes que eu esteja lutando para a minha sobrevivência, para que eu possa, então, utilizar a inovação não como uma estratégia de defesa, porque não é isso que ela é, mas sim como uma estratégia de ataque.
Se eu estou me defendendo de uma pressão do mercado, eu já não estou inovando. Então, isso tem que partir de nós. E é fácil fazer esse exercício diariamente, fazer essa transformação diariamente. Não é algo simples, não é algo fácil. É por isso que ontem a gente teve várias pessoas pontuando a importância, às vezes, de um agente externo, uma consultoria, a importância de treinamentos corporativos, de cursos e de apoio mesmo de uma rede de profissionais que possa nos auxiliar nesse sentido. E esse apoio, muitas vezes, está aqui, entre profissionais que pensam de uma forma diferente. E, por isso, a gente consegue crescer um pouco mais e levar, né, dar as mãos para levar essa inovação à frente nas nossas empresas, nos nossos escritórios, porque geralmente a gente é taxado de louco. E estamos aqui, todos nós, para poder dar esse apoio para vocês também. Muito obrigada, Camila, pela sua exposição. Foi um pouquinho rápido, né? Mas para a gente não atrasar um pouco mais o congresso, que já estamos um pouquinho atrasados, a gente não vai poder abrir para perguntas, mas aqui a gente tem o QR Code de todos nós. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem perguntar, pode acessar por aqui. E agradeço a presença de vocês aqui, do Renato, do Caio, da Raif, sua, Camila. Muito obrigada pela exposição aqui. Em agradecimento aos painelistas, convidamos os anjos para entregar os certificados de participação e uma lembrança desse 4º Congresso de Inovação e Gestão Jurídica. Convido Jaqueline, Tainara, Luiz Sérgio, Marielle, Vinícius. Enquanto é feito o registro fotográfico, aproveito para informar que a ESA Goiás comunica que já estão abertas as inscrições para o seu curso de Imersão em Gestão e Inovação em Escritórios de Advocacia. São 60 horas de imersão para quem quer gerir de forma eficiente a sua carreira. Inscreva-se pelo site da ESA Goiás. Atendendo a pedidos, aproveito para passar também o contato do Instagram da nossa painelista, Érica Siqueira. Acesse @ericasiqueira.consultoria. E para receber o seu certificado de participação no Congresso, é preciso registrar sua presença na secretaria do evento, não se esqueça. Agradecemos a presença dos painelistas e os convidamos a ocupar os lugares disponíveis no auditório, caso haja disponibilidade em suas agendas. Lembrando que, ao final do dia, teremos vários sorteios de livros, ingressos para a Fenalol, cortesias, plano prêmio da Aviso Urgente, cortesia dos nossos apoiadores e patrocinadores. Pessoas e ambiente digital. Como estes mundos se conectam? Esse é o tema da próxima palestra. E eu tenho a alegria de convidar a docente da FGV, IPOG e USP, e também consultora em gestão jurídica, Isis Fontinelli. Com a palavra, então, nossa palestrante, Isis Fontinelli. Olá, pessoal, boa tarde. Está aqui? Aqui? Volta! Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. Até agora tivemos palestras maravilhosas. E o assunto que a gente trouxe no Congresso, relacionado à tecnologia, metaverso, se conecta diretamente, sim, a pessoas. Pessoas é o que eu sou apaixonada. E, por isso, eu vou falar esse tema aqui com vocês hoje, porque não existe nada, absolutamente nada, tecnologia, processo, se não tiver pessoas. Pessoas que fazem acontecer. E aí eu queria contar uma história para vocês, para a gente levar a coisa mais leve. Eu estava até conversando aqui com o pessoal agora, e ouvindo, né?
e conversando anteriormente, eu sou apaixonada também pela inovação, sou professora de inovação e empreendedorismo pela FGV, mas também sou professora e orientadora do MBA de Gestão de Pessoas da USP. Então, são duas coisas realmente que se conectam, né, que para mim fazem todo sentido. E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês... Ih, já deu aqui um negócio pronto. Eu queria falar um pouquinho para vocês da experiência que eu tive há mais ou menos 1 mês e meio atrás, quando eu estive na NASA, no Cabo Canaveral. Eu sou uma aficionada, apaixonada por coisas de, enfim, astronomia. Sempre fui muito apaixonada. E entendo que tudo tem um sentido. E que, quando a gente constrói coisas relacionadas à tecnologia e inovação, muita coisa veio daí. E eu me impressionei muito, porque a história da tecnologia e da inovação aconteceu principalmente na época onde teve a corrida espacial ali entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Eles tiveram, né, essa corrida para saber quem chegaria, quem iria explorar o espaço. E, nessa disputa, a URSS ela seguiu à frente, a antiga URSS, mas os Estados Unidos não quis ficar atrás, né? Opa, vamos mandar esse homem para a Lua. O que é, gente, uma coisa absurda de cara. Hoje, atualizado, daria uns 400 bilhões para levar um homem para a Lua. Por isso que se leva outras formas, né? Tem gente que ainda acredita que o homem não foi para a Lua. Mas, gente, eu estive lá e eu pude verificar. Tá? Não que eu fui para a Lua, mas, assim, encontramos lá, tem um pessoal que mostra exatamente como que funciona. Eu vi a nave lá, o arcabouço de uma parte da nave que foi para a Lua. E essa foto eu tirei lá, tá? Isso aqui é onde fica o comando, onde... eu ia até colocar um vídeo, mas aí o pessoal falou, vamos mandar no PPT, que eu ia mostrar para vocês. Quando começou a contar a contagem regressiva, né? 4, 3, 2, 1, foi o homem para a Lua. E é fantástico. E, a partir disso, foi quando começou a surgir várias coisas. O wireless surgiu, o sem-fio, né? Surgiu devido a isso. Por quê? Eles precisavam criar mecanismos para que o homem pudesse sobreviver lá enquanto estivesse. Então, várias coisas que hoje existem, a tela do seu celular foi criado por essas pessoas na época. Então, de fato, assim, muita coisa, quando a gente fala de tecnologia, que a gente fala, nossa, de 50 anos para cá, foi um boom da tecnologia. O que será que aconteceu? Sim, é aqui que surgiu muita coisa relacionada à tecnologia, à inovação. E é exatamente no momento de pressão que as pessoas realmente conseguem inovar, né? Trazer coisas novas. Numa disputa entre 2 países, mandamos um homem para a Lua e conquistamos várias inovações, várias tecnologias que hoje estão aqui, infravermelho, a tecnologia wireless, tantas coisas surgiram exatamente nesse momento. Bom, eu vou botar para trás. E aí, né, eu aproveitei que eu estava lá no Cabo Canaveral, que é pertinho, e dei uma volta ali na Disney. E na Disney... volta. Na Disney tem, não sei se alguém que já foi, tem o Epcot, que é exatamente, eu quis ir lá, exatamente pela questão desse estudo aí do espacial, e eles só trabalham dessa forma, tem vários brinquedos lá relacionados a essa coisa da astronomia. E aí, bom, nesse lugar especificamente, o Spaceship Earth, ele mostra como que o homem saiu das cavernas e chegou até a Lua, como que ele conquistou toda a tecnologia, e é muito fantástico. Inclusive, essa foto eu tirei lá, quando a gente vai passando, e vai mostrando como que o homem, né, ele veio trazendo isso, e como que nós temos essa capacidade. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, nesse sentido,
Porque quando a gente fala, coloca aqui o homem das cavernas e o homem que está ali na Lua, a gente precisa entender que nós ainda somos esse homem aqui. Pasmem, né? Há 70 mil anos, o homem teve a revolução cognitiva. O que é a revolução cognitiva? É quando o cérebro se formou do jeito que nós estamos hoje, exatamente hoje. E aí, mais ou menos quando surgiu há 10 mil anos atrás a agricultura, toda aquela forma do homem, né, trazer o seu relacionamento, ele trouxe culturas, que aí é uma coisa que eu sou apaixonada, eu sou autora do livro Gestão da Cultura na Advocacia, e ele começou a se relacionar com outros homens. A partir desse relacionamento, surgiu comunicação, surgiu informações. E é a partir da comunicação que o homem consegue inovar. Este homem que está com este cérebro de 70 mil anos atrás, é esse mesmo homem aqui. Acontece que este homem aqui, ele sabe se relacionar. Nós somos seres diferentes dos outros animais, que nós nos relacionamos, nós temos, através do nosso contato, uma comunicação, e é isso que gerou as inovações, que fez com que o homem fosse para a Lua e que faz com que todos os dias a gente invente coisas novas. Bom, mas como que a gente vai trabalhar a parte de tecnologia? Como é que o homem, hoje, ele se conecta a essa tecnologia, sabendo que ele tem exatamente o mesmo cérebro de 70 mil anos atrás? Aqui eu não vou entrar em questões religiosas, só que nós, seres humanos, temos algumas limitações. Independente da crença que você acredite, nós, aqui, corpo carnal, aqui na Terra, nós temos uma limitação. Nosso cérebro, é dotado, inclusive eu fiz um material da FGV de neurociência também. E eu falava de neurociência e liderança. E como que o ser humano, que tem essa capacidade de 70 mil anos atrás, ele consegue hoje trazer para o seu ciclo essa questão da tecnologia? E quanto que a gente influencia em relação a isso? E aí eu queria falar para vocês que na Revolução Cognitiva de 70 mil anos atrás, porque o Homo sapiens, ele surgiu ali por volta de 100 mil anos atrás, mas foi há 70 mil anos que teve a Revolução Cognitiva, e há 10 mil anos que ele criou cultura. Isso aí, inclusive, eu vou indicar um livro para vocês que fala um pouquinho mais sobre isso, que é super legal, que é do Yuval Noah Harari, que é o Homo sapiens. E essa capacidade de dialogar e de explorar o pensamento para além do objeto, o homem é o único que tem essa capacidade. Homem, quando eu falo os homens, mulheres. Bom, então, se eu falar para vocês imaginarem um elefante rosa, provavelmente vocês vão imaginar um elefante rosa. Se eu falar para minha cachorrinha Lady, que está em casa, um elefante rosa, ela não vai ter essa capacidade de imaginar um elefante rosa. Então, nós temos essa capacidade de criar. E é isso que nos faz ainda diferente a tecnologia. A tecnologia, ela já está tendo capacidade, ela vai ter capacidade para isso. Mas, hoje, o que nos diferencia é exatamente a capacidade de criar. E, ao criar, a gente consegue inovar. A gente não consegue inovar sem ser criativo, sem expandir a nossa mente para a criatividade. E nós vamos perdendo essa criatividade ao longo do tempo. Não porque eu estou ficando mais velho e vou perdendo a criatividade, mas é exatamente porque eu vou perdendo o espaço, aquele espaço. Eu até brinco um pouco com os meus alunos da FGV sobre criatividade, que eu levo eles para trabalhar um pouquinho, como quando era criança mesmo, que se trabalhava, a gente desenhava um ao outro, e aí achava lindo, né, e mostrava ali para os nossos pais. E hoje, a gente tem vergonha de muita coisa. E essa limitação faz com que nossa criatividade diminua. O medo de falar algumas coisas. Então, tudo que limita a gente faz com que a gente não inove.
Bom, então, essa capacidade de transmitir informação de algo que não existe no mundo físico, isso é uma capacidade que nós, seres humanos, temos. Bom, e aí, quando a gente fala da tecnologia e como que ela influencia o ser humano, falando de uma forma mais... a própria neurociência explica como que isso se conecta. A gente sai da realidade, o nosso cérebro ele entende, né, que ele entende uma forma que você realmente está vivendo aquilo. Então, o metaverso hoje, as pessoas falam muito para mim, Isis, como que o metaverso vai impactar? Isso aí é uma foto que eu estive lá na NASA também. Você vai fazer uma viagem espacial. Inclusive, existe hoje viagens espaciais. Você paga uma bagatela aí de 600 mil a alguns milhares de dólares para você ir para o espaço. Inclusive, o Elon Musk está desenvolvendo e trabalhando isso. E são as empresas hoje, as grandes startups que estão trabalhando essa questão da exploração espacial. A NASA ela deu uma parada, porque ela trabalha, a cultura dela é um pouco mais tradicional. Ela, de fato, só manda o homem para a Lua se tiver 100% certo. O Elon Musk não. Vai. Por quê? Porque ele trabalha o lado inovação. É o que vocês estavam ouvindo ontem, pivotar. Vamos embora. Só que correm-se riscos. Mas também podem haver grandes descobertas a partir disso. Bom, e aí, como que funciona essa conexão do ser humano com essas máquinas? Então, eu entro aqui, apago a luz, aparece uma tela na minha frente, e nessa tela eu vou para o espaço. Eu fui para Marte, então tem todos os sentidos, você trabalha todos os sentidos, e eu estou mostrando isso aqui para dizer para vocês que o metaverso é mais ou menos esse sentido aqui. Ele trabalha a realidade virtual, ele trabalha de uma forma onde você sinta que você está aqui, está conversando com uma pessoa, você vai para Nova York, você vai para Londres, vai ter uma reunião com alguém de um outro lado do mundo. E como que o nosso cérebro está preparado para isso, se ele é aquele cérebro de 70 mil anos atrás? E aí o Yuval Noah Harari ele fala exatamente isso. A gente vai precisar alinhar muito essa ideia da tecnologia, do ser humano, muito, porque isso impacta diretamente, inclusive, na nossa saúde mental, a forma como a gente vai enxergar o mundo. Então, a gente precisa saber exatamente como que a gente precisa fazer isso. Primeiro, no livro dele, de 21 as lições do século 21, ele fala exatamente que o homem vai precisar de ter humildade. E ontem eu ouvi isso aqui do Renato. Renato da Amazon falou que é preciso humildade. E nós, ultimamente, infelizmente, nós muitas vezes buscamos dizer que nós estamos certos e o outro está errado. E a humildade ela vai fazer toda a diferença para eu entender que, sim, nós somos bombardeados todos os dias e as empresas elas estão contratando profissionais para trabalhar o comportamento humano. A inteligência artificial ela é baseada no nosso cérebro, totalmente. É baseada no nosso... A neurociência ela surgiu há pouquíssimo tempo. É diferente da neurologia. A neurologia é você estuda cérebro, doença, outras coisas. A neurociência, até pouco tempo, era até proibida, porque era uma forma, as pessoas achavam que, absurdo, né? Achavam que, enfim, isso iria prender o espírito das pessoas, era assim que se acreditava. Somente na década de 70, 80 e 90 que começou a se estudar realmente a neurociência. E é a partir disso que a Facebook, o Netflix, todas essas empresas estão com neurocientistas contratados para exatamente saber e desenvolver como que ele vai te conquistar. Então, quando você entra na sua rede social, você simplesmente
como o Renato da Amazon falou ontem, você está sendo captado. Ah, mas eu não sou esse tipo de gente que vou sofrer manipulação. Nosso cérebro é de 70 mil anos atrás. E os cientistas, eles hackearam. De que forma? Eles descobriram que nós temos uma estrutura bioquímica no cérebro e estudam a parte de psicologia comportamental. E essa bioquímica do cérebro, existem inúmeros neurotransmissores, hormônios que regem as nossas ações. E nós estamos muito focadas em que a gente chama de heurística, que é as nossas tomadas de decisões são feitas por emoção. Ah, mas eu sou razão. Eu falo muito isso, né, para os meus alunos. Você é emoção ou você é razão? Todos nós somos emoção. Não tem como tirar isso. Nós somos envolvidos diretamente. Por exemplo, a dopamina, que é um neurotransmissor, hormônio do bem-estar, ele é o que causa aquela vontade de você ficar no celular, sabe? Olhando, meu Deus, quem me curtiu? Porque a partir do momento que você recebeu uma curtida, 2 curtidas, 3 curtidas, você está ativando sua dopamina. E aquilo ali está te deixando com bem-estar. Exatamente. Nós somos regidos por esses hormônios, por esses neurotransmissores. Nada é por acaso. Se eu pegar essa água aqui agora, houve aqui inúmeras transformações no meu cérebro bioquímico para que eu pudesse pegar isso aqui. E outra coisa, quando eu falo de heurística, eu estou falando que eu tomo decisão com base nas minhas emoções. Por que eu fui estudar isso? Porque eu queria entender por que o advogado tinha uma resistência tão grande com inovação, com cultura, com gestão. E, a partir daí, quando eu fui estudar cultura organizacional, eu entendi que eu tinha que estudar o ser humano também. E estudar mais profundamente o seu cérebro. E aí, fui aprender isso, estudei com a Carla Tiepo, que é a maior neurocientista hoje do Brasil, e ela passava de uma forma clara, fiz alguns cursos, e compreendi, inclusive, como desenvolver isso nas minhas consultorias, nos meus treinamentos, enfim. E a rede social, hoje, tem existem, inclusive, alguns documentários no Netflix, né, que trabalham Dilema na Rede. Não sei se alguém que já assistiu Dilema na Rede. Dilema na Rede fala muito sobre isso. A pessoa não consegue deixar o celular, ela está ali. Meu Deus, se você posta uma foto, você precisa saber se aquela foto ela foi curtida 1, 2, 3. Ah, eu não sou assim. Todos nós somos envolvidos por isso. A recompensa, é circuito da recompensa. Então, as empresas, elas viram isso e elas começaram a contratar neurocientistas para desenvolverem o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. E aí, gente, as redes sociais estão tomadas disso. E o Mark Zuckerberg, sabendo de toda a situação aí do metaverso, mudou o Facebook para Meta no ano passado, já prevendo muita coisa que vai acontecer. Então, nossas decisões... Nossa, de repente eu vi ali, comprei um vestidinho amarelo, sei lá por quê. Quantas vezes, ontem o Renato falou assim, será que a Alexa escuta a gente? Eu já ouvi, eu já assisti umas outras palestras dele, ele falou, não conta não, Isa. Mas, gente, será? O tempo inteiro tem coisas que eu pego no celular e assim, mas eu estava falando disso. E eu nem digitei, sabe? Nem digitei. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Eu estou precisando de... o dia desse eu estava falando, gente, estou precisando de uma massagem, que eu estou tensa. Apareceu um monte de... Quando eu abri, apareceu um monte de produtos de massagem de pescoço. Eu falei, eu nem escrevi. Então, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados. Privacidade hackeada. Fala a história do Cambridge Analytics, como
a política nos Estados Unidos ela foi mudada através enfim, pegaram dados das pessoas. Então, eu descubro que a pessoa ela é assim, assado, e aí, para que eu possa detonar um determinado candidato, eu vou falar para aquela pessoa algo que seja extremamente horrível para ela. Uma pessoa que seja altamente religiosa, eu vou falar para aquela pessoa, olha, aquele candidato, ele é uma pessoa, é ateu, e ele não gosta da sua religião. E é isso que veio acontecendo a partir dessa história de Cambridge Analytica, que está a privacidade hackeada, que está no Netflix, e como que isso vai envolvendo o nosso dia a dia, como as nossas tomadas de decisões, elas acontecem baseadas nas emoções, sim, nas nossas experiências, e, a partir disso, a gente tem que, então, entender, Isis, mas e aí? Eu vou jogar minha Alexa fora? O que eu vou fazer, né? E aí, mais uma vez, trazendo aquele conceito que o Renato falou ontem, a gente precisa ter humildade para saber aceitar o que é diverso. Nós não temos a verdade absoluta, porque a nossa realidade não é a realidade do outro. A nossa experiência não é a experiência do outro. E hoje o doutor Fabiano estava falando, achei muito interessante, porque, de fato, são os diversos que podem contribuir. Eu preciso ouvir o outro, porque é a partir da experiência do outro que eu conheço melhor o mundo. Não é a partir só da minha experiência, da minha vivência. A gente tem mania de olhar o que a gente sente, o que a gente viveu. E é isso que a gente tem que fazer também no direito, na advocacia. É quando você vai atender seu cliente, você tem que entender a dor do seu cliente. Muitas vezes a gente olha para a nossa dor. Ah, porque se eu fosse ele, você jamais vai ser ele. Jamais. Hoje, o seu cliente quer que você escute. Ele sabe que você sabe de processo civil, processo penal. Ele quer que você escute ele e entenda a dor dele. É isso que faz a diferença. E no mundo onde está tendo pandemia, onde houve uma revolução digital, o isolamento, as mídias sociais se tornaram uma tábua de salvação. Então, as pessoas elas começaram a aumentar o seu número, seu tempo nas telas. E isso, gente, vem se tornando também prejudicial. Para quem trabalha no online, é sempre bom, quando você estiver ali entre uma reunião e outra, entre 30 e 30 minutos, levantar, dar uma volta, beber uma água, porque o nosso cérebro é de 70 mil anos atrás. E ele realmente não está suportando tanta informação. A gente precisa ter foco. A gente precisa ser humilde para ouvir os diversos. A gente precisa estar aberto ao novo. Enquanto nós estivermos fechados em nossas caixinhas, o mundo está lá fora acontecendo. E você vai ver o mundo passar, e você não vai simplesmente ser o protagonista da sua história. Você vai ser mais um que passou pelo mundo. Então, faça isso diferente. Pense que você pode trazer esse mundo mais conectado, mais diverso, com mais abertura, que você possa estar aberto para o novo, que você possa estar aqui hoje, como vocês estão, abertos para novos aprendizados, mas para questionar também. Questionem muito. Uma coisa que eu aprendi a minha vida inteira foi sempre questionar, sempre. A minha vida foi feita disso. E as pessoas, quando falam, Isis, você... Enfim, eu considero que eu cheguei num lugar que é bacana, que eu estou realizada hoje profissionalmente, mas as pessoas me perguntam, Isis, o que foi que aconteceu para você chegar a ter essa realização? Eu questionava muito, e eu não aceitava o estado atual das coisas. Eu sou uma inovadora nata, e quando eu falo de inovação, não é criar
um Facebook como Mark Zuckerberg, não é criar uma Apple como o Steve Jobs. É simplesmente sair da caixinha, ser original, não aceitar as coisas como elas simplesmente são. Sim, jamais faça algo que fira o outro. Isso jamais. Mas não aceite certas coisas que possam te amarrar e te segurar e fazer com que você não cresça profissionalmente. E era o que o Afonso estava falando ainda há pouco. Não se limite, não tenha medo disso. O nosso cérebro, apesar de ser de 70 mil anos atrás, ele é maravilhoso, ele é perfeito como Deus o criou. É a crença, é o que eu acredito. E assim, a gente pode conquistar cada vez mais. E foi com esse pensamento de questionar, de não simplesmente aceitar. Quando as pessoas falavam, Isis, você vai fazer o primeiro congresso de inovação e gestão, eu vou tirar essa mesa aqui. Não, não pode, isso aqui é tradicional, jamais vai ser tirado. E eu consegui tirar. E hoje, essa mesa não existe mais aqui. Então, eu nunca aceitei um não. Eu sempre fui atrás. Sempre. Sempre. E jamais passei por cima, isso é uma regra. Jamais passe por cima de ninguém para conquistar o seu sucesso. Para você conquistar o seu sucesso, basta ser você. Você. Mais nada. Não precisa olhar porque o outro, eu estou com inveja. Não, gente, inveja é uma coisa horrível. A gente basta ser a gente mesmo e a gente consegue conquistar as coisas. Todos nós temos um dom. Todos nós somos especiais. Cada um de vocês que estão aqui são especiais. Tem esse dom. Cada um tem um dom especial. Explore isso. E aí, eu queria finalizar dizendo aqui que agora, em relação ao Congresso, bom, eu estou muito feliz. A gente está finalizando essa trajetória. Eu, pelo menos, estou finalizando essa trajetória, que começou em 2016 e, de fato, me trouxe muita alegria, porque eu pude fazer com que muitos advogados olhassem à sua volta e acreditassem que podem mais e que não teriam que viver numa caixinha. E eu vi muitos advogados crescerem, eu vi muitos advogados saírem da caixinha. E hoje eu não estou só na advocacia, hoje eu estou trabalhando em outros segmentos. Hoje eu estou trabalhando na parte de desenvolvimento de pessoas, cultura, numa empresa agora chamada Sustainable, que é uma empresa francesa, trabalhando agora para empresas grandes, multinacionais, mas a minha essência, o meu amor pela advocacia, fez com que eu estivesse aqui agora, hoje, entregando esse congresso e olhando para cada um de vocês e falando, acreditem no potencial de vocês. Sempre vocês podem muito, muito, muito mais. Muito obrigada. Doutora Isis também tem anjo e vai receber uma lembrança e o seu certificado de participação como palestrante deste 4º Congresso de Inovação e Gestão Jurídica. Boa tarde, pessoal. Gente, só falar o seguinte, peraí, só um minutinho. Pessoal, no final do dia, eu vou sortear... Segura aqui para mim, por favor. Eu vou sortear meu livro também, tá? Gestão da Cultura na Advocacia. Assim como também vamos sortear ingressos da Fenaló. Também vou sortear um livro da Fenaló que eu estou coordenando. E é isso, vai ter muita coisa, aguardem aí, vai ter um happy hour também muito bom. Obrigado, doutora Isis. Agora, dando continuidade, vamos a um bate-papo. Eu quero chamar aqui agora para um bate-bola
e a nossa temática é Prática da Gestão e Liderança em Escritórios de Advocacia. Quero convidar aqui ao palco o nosso moderador, jornalista jurídico, João Camargo Neto. Convido ainda, para compor aqui com ele a nossa roda de conversa, Carlos José Santos, mais conhecido como Cagé, que é sócio da Machado Meyer Advogados e conselheiro federal da OAB. Com a palavra agora, João Camargo. Só para sacanear, eu coloquei o paletó agora. Você percebeu, né? Percebi e comentei com um amigo. Obrigado. Boa tarde. Bom, nós tivemos algumas combinações, algumas delas vão ser quebradas, né, Cagé? Tomara, para ficar... Quem está pela primeira vez nesse evento? Olha só, parabéns, Isis, por ter conseguido também trazer gente nova. Quem já veio em edições anteriores? Bastante gente também. Então, quem já veio sabe que o tom... Você já veio também, né, Cagé? Eu lembro de você por aqui. Então, sabe que o meu tom é um tom bastante descontraído. E aí, quando eu estava combinando com o Cagé, eu disse, Cagé, vamos fazer um formato de talk show? Talk show é um formato jornalístico, Roberto, que a gente tenta imitar o programa do Jô, e o programa do Jô só a nossa geração vai lembrar. Se bem que não tem tanto tempo assim que acabou. Acho que o De Frente com Gabi, que só a nossa geração vai lembrar, mas quem frequenta YouTube também vê algumas edições por aí. E aí, nós acabamos chegando ao formato para a gente copiar do Conversa com Bial, que é uma brincadeira, mas eu quero começar reapresentando o Cagé como... Eu sempre sonhei em escrever um texto como o Bial faz para apresentar os seus convidados. E... Eu vou te facilitar. Vou facilitar para você. Posso me apresentar? Pode ser no segundo momento? Você manda, né? Eu obedeço. E tem juízo. Estou brincando, pode se apresentar. Bom, eu sou o Cagé, pai do Zé e da Carol. É o melhor que eu tenho na minha vida, os meus filhos. Pronto. Muito bem. E essa parte eu tinha deixado de fora, mas eu quero dizer que ele fala sobre a diversidade na sociedade de advogados, inclusão, gestão, liderança, ética, políticas de remuneração, o papel da advocacia no combate ao racismo e o advogado brasileiro em Portugal. Ele começa a semana correndo 10 quilômetros, mesmo quando fazem 14 graus em São Paulo ou 140 em Goiânia. Ele nos mata de inveja, pois era amigo do ministro Pedro Paulo Manus e é amigo do Silvio de Almeida. Ele vai da Universidade Federal de Minas Gerais à Colômbia, passando pela USP. Camarão à provençal, ragu de rabada e barriga de porco, cá entre nós, torresmo, né? Preenchem a sua cozinha nas horas vagas. Ele tem um escritório com, vou contar, mais de 1.000 advogados entre São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Ele é o cara do César, o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados. Ele nasceu Carlos José Santos da Silva. Ele é o meu amigo Cagé. Isso. Chega para cá, Cagé. Cagé, queria começar nesse tom de sexta-feira, e já puxando aqui, porque o Cagé sabe muito bem qual que é o perfil da advocacia de Goiás, embora eu não tenha puxado os números da Sociedade de Advogados, nós sabemos que a maioria é de pequenos e médios escritórios. Então, apesar de eu ter revelado aqui a dimensão do escritório do Cagé, ele sabe muito bem qual é a realidade de um escritório do porte dos escritórios de vocês. Cagé, como faz um escritório pequeno, um escritório médio ou um escritório grande, onde eu tenho de captar, fazer a gestão do processo, fazer a gestão do cliente, advogar, de peticionar a fazer audiência
e, enfim, tocar de tudo no meu escritório e ainda cuidar de gestão e liderança. Quero começar pelo básico, porque os nossos ouvidos são calejados de ouvir sobre gestão e liderança, e talvez se a gente pedir aqui para conceituar o que é gestão, a gente ouça mais do que 1 minuto de silêncio. E talvez conceituar também não nos leve à prática e à experiência que o Cagé vai nos trazer. Mas, Cagé, que diferenças nós temos? E aí você vai me contar qual que é o perfil da liderança, fazendo um paralelo entre chefe e líder. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez aqui pelo convite, estar aqui em Goiânia, para mim é uma enorme alegria. Né, Isis? Eu tive desde a primeira edição aqui, né, João? Também fizemos online, também até durante a pandemia, tudo isso. E um agradecimento eterno que eu tenho. Eu venho aqui com muito prazer. Me traz uma enorme satisfação aqui de estar com todos vocês, estar com, assim, o que eu vejo, o que eu observo muito com a jovem advocacia, isso para mim é apaixonante realmente, né? Mas eu acho que a palavra-chave disso tudo, que você perguntou, poxa, mas como que é para uma pequena e média sociedade, como que ela faz para poder crescer, captar, para poder desenvolver tudo isso? Compartilhar, dividir e ouvir. Essa é a primeira coisa, né? Porque, infelizmente, né, João, nós sabemos aqui, eu vou fazer uma outra pergunta aqui para as pessoas aqui também. Quem aqui é chefe? Quem já teve chefe? Quem já teve um líder? Porque existe uma grande diferença, né? Quando a gente fala, e todos nós passamos por essa, eu também, a mesma coisa. Tive chefe, e aí eu percebi a grande diferença foi, a grande transformação que foi, quando eu tive realmente um líder. Porque é muito diferente, né? Por quê? O líder, ele motiva as pessoas, ele motiva a equipe, ele inspira a sua equipe. O chefe manda e impõe as suas vontades. Nós estamos aqui num painel, num congresso, falando sobre inovação. E parece incrível a gente ter que falar a diferença do chefe e do líder. Eu vi que um monte de gente levantou a mão e falou assim, eu sou chefe. Não, sejam líderes, entendeu? Porque existe uma grande diferença, né, João, aquilo que a gente estava conversando, entre o chefe e o líder. O líder, ele é uma pessoa que, o quê? Que ele guia a equipe, o chefe dá ordens. Lembra que nós estamos falando sobre inovação aqui. Ontem foi fantástico, a noite aqui foi brilhante. E o que foi? O quê? Da gente estar aberto ao novo. O chefe, ele fala, eu sempre dei certo assim, não vou mudar agora. E aí você não cria o quê? As oportunidades para o novo. O líder, ele sabe ouvir. O líder sabe compartilhar. O líder sabe dividir tudo que ele tem ali, divide as responsabilidades com a equipe. O chefe não. O chefe é a vontade dele. O líder, ele ouve efetivamente quem trabalha ali, eu não diria nem os seus subordinados, os seus parceiros. Porque isso ajuda a crescer o negócio, né, João? Foi até aquilo que a gente estava conversando há pouco aqui também. Então, eu acho que é uma coisa. Quem se acha hoje, está assim, ah, não, eu sempre quis ser chefe, eu sou chefe. Vamos sair um pouquinho da caixinha e pensar nisso. Tá? Eu acho que lá, por exemplo, lá no meu escritório, lá no Machado Meyer, eu comecei como estagiário, João. E foi uma coisa incrível a experiência que nós tivemos lá. Que com o tempo, também, num primeiro momento, quando eu cheguei a 32 anos no escritório como um estagiário, ainda havia aquela visão um pouco assim, sabe, assim, do chefe. E depois o que aconteceu? A liderança do escritório começou a perceber o que é o seguinte, não, eu não posso ter chefes, eu preciso ter parceiros. João, quando nós entrevistamos um jovem estudante de direito, a primeira coisa, eu não estou entrevistando uma mão de obra barata e uma pessoa que vai me servir. Eu preciso ter aquele olhar que eu estou entrevistando o meu futuro sócio. Isso o chefe não faz, mas um líder faz. Eu não sei se respondeu um pouquinho o parte aqui do que a gente está... Não, mas não tem respostas de perguntas de sim ou não mesmo não, que já, enquanto isso eu vou te dar uma água,
Porque eu sei, tem aí? Porque eu sei como é sacanagem te deixar sem água com a umidade. Gente, quanto está a umidade hoje? Quanto? A umidade está negativa. É que ele me deu um toque de leve, que vocês perceberam, já você falou demais. Talk show, quem faz, a gente conversa conjuntamente. Então, ele me deu um toque sutil, assim, quer uma água para ver se para um pouco? Mas tudo bem, vamos lá, João. O Cagé está traumatizado comigo sem me conhecer. Imagina quando conhecer Lara. Cagé, eu quero atiçar aqui a sua memória, que acho muito importante a gente explorar aqui a sua experiência, a sua vivência. Você me confidenciava que você já teve chefe e você já foi liderado. Você pode nos dar algumas situações concretas que você tenha passado com esse chefe e com esse líder? Ah, sim. Ideias, né? Aquele negócio. Vocês sabem que os maiores transformadores do seu negócio, quando eu falo negócio, não é da mercantilização do direito, nada disso, né? Mas eu falo assim, do seu negócio, do seu business, do que você vai desenvolvendo. Eu já passei por situações que o chefe, eu não tinha direito do pensar, não, você vai executar assim porque sempre deu certo. E com o líder, você lembra que eu estava te contando há pouco uma história que nós passamos há alguns anos com um jovem advogado no escritório, que isso em 2001, mais ou menos, quando começou aquele movimento do contencioso de massa, que hoje é falado do contencioso de massa, mas eu gosto de chamar do contencioso estratégico, né, para a empresa, que ele tem muito mais. E um dia um jovem advogado, a gente tinha acabado de pegar a conta do Santander, foi a primeira vez que ele centralizou, logo pós-privatização, que estava disperso os advogados que cuidavam dos casos deles, e eles centralizaram, decidiram, nós fizemos toda uma due diligence dentro dos casos deles, demos algumas sugestões, eles falaram, poxa, vocês não querem assumir a carteira? Nossa, e ali nós começamos, então, com um trabalho, hoje a gente não faz mais, não trabalha mais com esse contencioso de massa, mas naquele momento nós fomos fazer. E eu lembro um dia que chegou um jovem advogado lá do Rio de Janeiro, e essa operação estava centralizada lá naquele momento, e ele virou e falou assim, olha, Cagé, eu estou vendo umas coisas aqui, que nós temos muitos casos repetitivos. Eu falei, não, por isso mesmo que nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Trabalhos repetitivos, a gente tem que o quê? Otimizar, dar sempre as mesmas respostas, para trazer as melhores soluções. Ele falou, mas tem uma coisa, eu acho que a gente pode dar um passinho atrás. Falou, por exemplo, nos bancos, eu não sei se vocês lembram, era muito comum aquele problema da porta rotatória, de entrar e ela travar. Isso trazia diversas ações indenizatórias. O que esse jovem fez? Numa tabelinha Excel, inteligência artificial de 2000, ele pegou uma tabelinha de Excel e os casos que estavam com ele mapeou, porque ele era o responsável por portas giratórias. E ele mapeou por região. Ele falou, as agências que estão ocorrendo mais esse problema são essas. Será que o fornecedor é o mesmo? Nós fomos para o banco e perguntamos. Será que são os mesmos? O cara falou, não, mas por quê? Ele falou, não, está sempre trazendo esse problema aqui, o maior nível que vocês têm de reclamação é disso. Será que o problema não está no nascedouro? Quem trouxe isso? Foi um jovem. Se a gente não tivesse olhado para ele, falado assim, a atitude de um chefe ia falar, desculpa, filho, você não está aqui para pensar nisso. Vai lá e faz as suas contestações e cumpre os seus prazos. Não, nós ouvimos e levamos isso para o cliente. Isso trouxe um enorme diferencial para o cliente. Ele falou, poxa, assim como vocês fizeram com isso, eu quero outras. Foi o problema o quê? De levar treinamento para os gerentes em investimentos, porque era um outro problema que era comum naquela época, mas por quê? Isso não veio do chefe, mas o chefe, que não era eu, mas que ele soube, teve o chefe dele que me chamou e falou, que era o líder dele, não era o chefe, era o líder dele, e falou, Cagé, olha, tem alguma coisa aqui que precisa fazer. E nós soubemos ouvir. Se eu não soubesse ouvir, com certeza nós não teríamos pego os outros casos e ficamos durante alguns anos com isso e depois nós saímos. Mas eu acho que são dois exemplos que eu trago um pouquinho do que a gente viveu nisso aí, né? Muito bom. É inovação, né? Que é inovação. É inovação. E você faz a brincadeira aí com o que já era um metaverso à época, a planilha do Excel, ou seja, se trabalha com o que se tem, né? Exatamente.
Independente do tamanho, independente do que você faz. Você pode fazer isso em qualquer situação. Ah, eu sou uma grande sociedade. Porque as pessoas têm o péssimo hábito de falar assim, ah, não, isso é para grandes sociedades. Não, isso é para todos nós. É que as grandes sociedades, elas sabem aproveitar mais rapidamente essas oportunidades. Eu vou usar um recurso de rádio aqui, só para lembrar, eu vi que muitos chegaram depois que a gente já tinha começado, que nós estamos entrevistando o Carlos José Santos da Silva, o Cagé. Podem buscar ele, inclusive, no Instagram, que vocês vão ter conteúdo muito interessante. Nós estamos falando sobre gestão e liderança, principalmente, né, Cagé? Exatamente. Porque o Cagé é dos meus e fugir ao tema para enriquecer o debate é algo que a gente vê por aqui no que depender de mim. Cagé, enquanto você fala sobre liderança, eu fico muito ressentido, porque eu só tive chefe. E líder inspira, né? Então eu não lembro de ter tido ninguém que tenha me Liderança, eu adoro inspirado. aquela frase, né? Liderança é a habilidade de motivar, inspirar pessoas de forma positiva. Olha que coisa rica isso. Essa frase faz com que eu tenha certeza que eu só fui chefiado, que eu não fui liderado. Mas você aprendeu. Aí que tá. Por isso que eu quero jogar também agora para quem tá aqui te assistindo. Eu tive que aprender. Primeiro que eu não tinha opção de não aprender, né? Não para os meus objetivos e para o que eu queria na minha vida profissional e na minha vida pessoal. E frequentar um evento como esse foi uma das ferramentas que eu usei muito e uso até hoje para eu poder ativar a chave da liderança em mim, já que eu não fui liderado, eu não nasci com esse dom e descobri que ele é treinável. Então, libera aí para a gente mais alguns macetes, por favor, de como que a gente vai treinar liderança. A primeira coisa, a gente precisa olhar para o próprio umbigo e ficar pensando um pouco. Então, eu até fiz algumas anotações aqui, um pedacinho de papel, né? Quais são as características de um líder, né? Ele precisa ser um bom comunicador. Ele precisa saber como expressar as suas ideias e levar isso para a sua equipe. Não é impor as suas vontades, mas conversar. Um bom líder, ele possui relações interpessoais. Você sabe o que é relações interpessoais? É você olhar para cada pessoa que trabalha com você, que está ao seu lado, qual o seu nome? Faz um teste. Parem vocês e pensem o seguinte, quando você entra num restaurante, quantas vezes eu tenho esse hábito? A primeira coisa que eu pergunto, quando o garçom vem se aproximar de mim, qual o seu nome? Eu gosto de tratá-lo pelo nome. O tratamento muda. A atenção com você é diferente. A mesma coisa acontece com os seus liderados, vamos falar assim, tá? Porque no momento que você o trata pelo nome, independentemente, olha, da posição dele, se é o porteiro, se é a faxineira, se é qualquer pessoa. Lá no meu escritório, por exemplo, lá não existe esse negócio de se tratar de doutor. Só quando esquece o nome. Exatamente, é aquela velha desculpa, né? Mas nada melhor do que, se você não lembra o nome, pergunta, qual o problema? Nenhum, né? Tá? Você precisa conhecer a sua equipe. Sabe, conhecer as características da sua equipe, sentir também, nesse momento, o conhecer a equipe é muito importante, porque até o desempenho nosso, muitas vezes, a gente passa dificuldades na vida. E o líder, ele precisa saber enxergar esse tipo de coisa, falar, poxa, será que, sabe, esse estagiário que está estudando comigo, poxa, ele tinha uma boa produtividade, diminuiu, por quê? Ele está com algum problema lá, quer seja na faculdade, quer seja em casa também, você precisa conhecer a sua equipe e saber, e dar espaço para isso para ele também, tá? Que hoje é uma coisa que é muito valorizada isso também. E você, com isso, você vai criando grandes parceiros na sua vida, no seu dia a dia, e criando grandes amizades acima de tudo, tá? Eu acho que a transparência também é fundamental, né? De você, sabe, errou, você tem que falar para ele. Mas existem maneiras e maneiras de se falar. O chefe vai lá e dá um baita de um esporro, desculpa pela expressão. O líder
Não, ele vai ser transparente. Falar, olha, o que você fez não foi legal. O que está acontecendo? Eu tive um professor na faculdade, o Zé Inácio de Botelho Mesquita, lá na USP, que ele dava processo para mim. E eu lembro assim que ele acabava assim, quando vinha a correção das provas, ele fazia assim, ele corrigia as provas e ele comentava cada uma das questões. Ele falava, olha, nós tivemos bons das coisas assim. Eu trabalhava, era estudante, e trabalhava com processo, com contencioso, e eu não me conformava, minhas notas com ele, assim, pô, eu tirava 4, eu falava, não é possível, mas eu trabalho com processo, como é que eu posso ter 4? Ele falava o seguinte, ele falava, acabava o final assim, ele fazia a correção com todo mundo, comentando as respostas, todo mundo se questionava, ele falava, olha, por favor, ele anotava o telefone da secretária dele, falou, olha, por favor, se quem quiser fazer uma revisão de prova, ligue para minha secretária e marque um horário. A primeira vez que ele colocou isso, João, peguei e falei assim, imagina se José Inácio de Botelho Mesquita vai ter tempo para atender um estudante no escritório dele para discutir a prova. Mas naquele desespero, né, João? A gente vai. E ali eu descobri a diferença de um professor e de um mestre. Porque eu fui no horário marcado, eu estava lá com ele e ele conversou. Ele teve aquela preocupação, ele falou, Boncha, por que você deu essa resposta? Por que você fez isso? Aí você explicava tudo, ele falou, mas pensa no seguinte, isso, aquilo, papá. Olha, será que o seu erro não foi esse? Ele fazia você raciocinar, saía de lá, eu falava assim, poxa, mas ele pegava a caneta, ele riscava a nota e falava assim, professor, não precisa riscar, eu fiz errado. Ele falou, não, mas você teve uma boa argumentação, você veio até aqui, e é isso que a gente precisa fazer no direito, nas relações. Então, o líder e o mestre, que eu falo da diferença do professor e do mestre, é essa. É ele saber, é dialogar, e assim, eu não sou o sabedor de tudo, né? Eu acho que é um pouquinho disso aí, né? Cagé. Um bom ouvinte, né? Acima de tudo, né? Eu falo pra cacete, viu, gente? Mas precisa ser um bom ouvinte, acima de tudo, né? Olhando aqui para o nosso público, para a nossa plateia, eu vejo muitos advogados que atuam em dupla. São sócios que tocam o escritório ali em todas as suas atribuições. Dois líderes funcionam bem juntos? Ou um vai ter que ser líder e o outro chefe? Não. Liderança não significa simplesmente, eu tenho um líder. Logicamente, o poder decisório, principalmente... Tem uma coisa, né? Eu também, lá na GV, eu também dei aula lá na GV, na pós-graduação, tudo isso. E quando eu falava de sociedades de advogados, falava assim, olha, você coloca tudo no papel, né? Porque a gente é bom para falar isso para os nossos clientes. Eu estou criando uma sociedade, então já coloque tudo no seu contrato social. E o que você não quer colocar no seu contrato social, coloque no seu acordo ali de cotistas, tudo isso, para não ter problema. Porque é como casamento, né? Começa tudo maravilhoso. Na hora que sai, dá uma baita de um pau ali, e o que acontece? E até a governança você deve combinar. Uma coisa é liderança, a outra é a governança. Existe essa distinção. No momento que você fala, porque dois com a governança, será que dá certo ou não? Então, quem que vai ter? Vou ter uma rotatividade com isso. É diferente da liderança. Entendeu? A governança, ela conversa com... A governança conversa com a liderança. A governança, eu preciso ter o quê? Um líder, não um chefe. Mas é isso que você estabelece. Quando estão com dois, a decisão está tomada. Tem algumas decisões. Vamos tomar conjuntamente? Vamos. Mas se ele está na governança, liderando a governança do senhor, você deve respeitar isso também. Porque aí você vai combinar também. Como que nós vamos fazer o rodízio nisso também, né? Eu acho que não sei se eu te respondi. Respondido. Quero aproveitar, Cagé, para saudar a juíza Cirlei Martins, que acaba de chegar, que é da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, uma líder que eu faço questão de te apresentar na sequência. Gostaria muito que você conhecesse. Se eu te fizer alguma pergunta sobre pandemia, você vai me devolver para a faculdade. Até mesmo porque o ano passado a gente só falou sobre isso. Mas eu quero perguntar, na verdade, sobre grandes eventos que têm impacto na sociedade, para falar de eleições. Não de eleições do ponto de vista político, mas do ponto de vista do evento.
Como que os advogados têm de prestar atenção nesses grandes acontecimentos? A pandemia deixou isso muito óbvio, por isso que eu também não preciso nem fazer a pergunta ilustrando com a pandemia, e quero fazer a pergunta como pano de fundo aqui sobre as eleições. Que política econômica muda dependendo de quem ganhar, dando só um exemplo aqui como a política econômica. Estou trazendo isso para uma questão federal, presidência da República, mas isso com a mudança de governo, de Estado, também pode mudar. Tem questões tributárias que podem mudar no âmbito da Secretaria da Fazenda, É uma eterna precatórios. janela de oportunidades. Começou a resposta. Bom, porque, logicamente, você fazer o que todo mundo faz... não, eu vou fazer isso porque está todo mundo fazendo. Já chegou tarde. Né? Então, você precisa o quê? Dentro da sua cabeça, você acha o quê? Que lá dentro do escritório, nós levamos economistas, analistas políticos para conversar com a gente no escritório, quais são as perspectivas que nós temos nas mais diversas áreas. Olha, se for para um lado ou se for para o outro. Por quê? Nós estamos estabelecendo, lá no nosso escritório, nós estamos fazendo isso de uma maneira maior, que eu falo, independe do tamanho. Eu posso acompanhar o que está acompanhando e ver a janela de oportunidades e me preparar para o mercado que vem, seja um ou seja outro. Então, eu acho que é isso, é você antecipar as tendências. Eu lembro ontem, não sei quem é que falou aqui, que falou, eu não posso, como é que era mesmo a frase dele, que eu gostei ali, não, que eu preciso pensar, foi o último apresentador que ele falou, o último expositor, que ele falou que eu preciso pensar nos futuros, nas hipóteses de futuros. É isso que eu preciso pensar. Se eu quero criar um diferencial e aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente nos negócios, começa já a pensar um pouco nisso, entendeu? Fala assim, nós vamos assim, se nós vamos ter o quê? Um governo mais ligado, que vai rever todas as suas questões das relações trabalhistas. Poxa, se eu trabalho com um trabalhista, quer seja por empregado ou pelo empregador, o que eu vou ter que me preparar para isso e preparar os meus clientes para isso? É ver as oportunidades, entender o que está acontecendo e já antecipar. Mais ou menos o caminho do que cada um vai seguir nessa linha, mais ou menos nós sabemos. E a gente precisa se preparar para isso, porque na hora que chegar o problema, quer seja de um lado ou do outro, eu já vou estar adiantando algumas hipóteses de soluções. Eu acho que é isso, né? Já eu preciso encerrar, mas quero te fazer a última pergunta, então. Já mostraram a plaquinha de 5 minutos? Eu nem vi. Nos pouparam dessa. Então tá bom. Bom, como não mostraram, a gente pode considerar também que eu não estou vendo o marcador ali, né? É ali em cima? Não, mas não se preocupa com isso não, é problema meu. Agora eu vi. É o problema, eu estou de lente, entendeu? E ela ainda está bem úmida, porque daqui a pouco eu não enxergo mais nada, né? Mas faz de conta que eu não vi. Deixa comigo. Cagé, para crescer, um escritório precisa ficar independente dos seus sócios? Sim. Uma sociedade, o nosso escritório, desculpa te falar no meu escritório, eu não gosto de ficar, né? Mas o nosso escritório fez 50 anos agora esse ano. E o que acontece? A primeira preocupação que os sócios fundadores do nosso escritório tiveram há 20 anos foi o quê? É pensar na sucessão do escritório. E pensar no Machado Meyer de amanhã. E aí você ir passando o bastão. E a única maneira de você crescer é efetivamente quando você vai crescendo o bolo, você vai dividindo, todos vão tendo uma coisa melhor. Então, o pensar no futuro. Uma das coisas que a gente precisa perder é aquele negócio. Eu tenho ações da Petrobras. Eu sou dono da Petrobras? Eu sou acionista. Eu sou dono do Machado Meyer? Não. Eu sou um sócio do Machado Meyer que está produzindo ali. E é esse pensamento que eu preciso ter. Se o dia que você tiver o pensamento, eu sou o dono do escritório, gente, repensa. Senão você não vai crescer. A gente só cresce com parceiros, com pessoas ao lado. Tá? E a forma de administrar o escritório, sabe? Teve um determinado momento, mais uma vez eu vou falar, que foi o quê? Eles tiveram o espírito da liderança. Eles chamaram a gente, os sócios, há 20 anos, e falaram, o negócio é o seguinte, nós estamos fazendo um plano de sucessão para o escritório. Nos próximos 5 anos, nós vamos revezar, eram 3 sócios fundadores que estavam vivos,
tal, e falaram assim, nós vamos revezar durante um tempo que nós vamos estar no conselho do escritório. Vamos revezar nos primeiros anos, depois nós vamos sair. A decisão vai competir a vocês, aos jovens que estão trazendo. E nós vamos continuar. E fizeram a projeção, sabe do que deles? Da retirada, foram eles que fizeram a proposta de falar, olha, naquela época eles fizeram a proposta com 65 anos, que a gente percebeu depois que foi um erro aquilo, porque há 20 anos, uma pessoa de 65 anos, a gente imaginava já uma pessoa velhinha, né? Hoje não mais. Ela está assim no alto dela do crescimento. E aí nós estendemos até os 70 anos do afastamento compulsório do escritório, não é simplesmente da administração. Chegam aos 70 anos, eles se retiram completamente do escritório. Entendeu? Por quê? Pensando na continuidade do negócio, na continuidade daquilo que eles construíram. Eu acho que é isso, né? Bom, eu entrevistei Carlos José Santos da Silva. Cagé, muito, muito, muito obrigado e seja bem-vindo sempre a Goiânia. Muito obrigado. É só convidar que eu venho, eu sou facinho, viu? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Agradecemos a presença dos integrantes desse bate-bola e convidamos os anjos a fazerem a entrega do certificado de participação e da lembrança deste 4º Congresso de Inovação e Gestão Jurídica. Faremos agora um breve intervalo para o coffee break. Retornaremos em 15 minutos. Lembrando que, após as últimas palestras, teremos sorteios de vários brindes, livros, ingressos, cortesias e o coquetel de confraternização no encerramento deste 4º Congresso de Inovação e Gestão Jurídica.